Glória a Deus. Vitorioso é o nosso Deus, amém? E nele nós podemos todas as coisas. Então, eu te convido a cantar e declarar isso. Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Você pode dizer isso? Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno
vez.
Exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o seu nome. Bendito seja o Senhor agora e sempre nas nossas vidas. A tua presença faz toda a diferença, ó Deus, neste lugar. Mais do que as nossas vozes, mais do que o nosso canto, ó Deus, mais do que a própria presença nossa, a diferença maior é que o Senhor está presente neste lugar. Tua palavra nos diz que onde estivessem 2, 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faria presente. Deus, que haja agora toda a sensibilidade ao poder do Senhor, a graça, a misericórdia e a ação do teu Espírito. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, ó Deus, para entendermos a tua palavra e recebermos de ti os desafios, a convocação necessária para estarmos constantemente em obediência ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, nos apresentando diante de ti, prontos, dispostos, atentos, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a continuar a falar conosco. E nós oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ir tomando os seus assentos, os seus lugares. Antes de abrirmos as nossas Bíblias e irmos para a nossa mensagem, só lembrar os pais, as crianças, lembrando que de 3 até 11 anos, nós temos o nosso culto infantil, lá em cima, embaixo. Então, quando você chegar com a sua criança, pode conduzi-la para o culto infantil. Os menores de 3, nós não temos ainda o espaço para eles, não temos ainda uma sala específica, estamos aí nos organizando para isso. Então, a estes pequeninos ou outros que porventura fiquem no espaço, nós pedimos que vocês os auxiliem. Nós não nos incomodamos que eles façam barulho e nem você deve impedir de vir, ou aliás, se proibir de vir à igreja porque acha que seu filho faz barulho. Não, de modo algum. É melhor ele estar na casa do Senhor junto com você do que qualquer outra parte mil, amém? Só pedimos que você não deixe eles sozinhos pelos corredores, porque nos preocupa, às vezes no corredor não tem nenhum adulto para cuidar deles, todos os cultivadores estão nas salas, e vai que eles saem do portão para fora, ou vão para o banheiro sozinhos e se machucam. Então sempre acompanhe e assista a eles quando estiverem saindo, ou mesmo para ir ao banheiro, tá bom? Abra a sua Bíblia conosco no livro de Josué, capítulo de número 24, nós vamos ler o verso de número 15. E você pode abrir também a sua Bíblia no livro de Juízes, logo em seguida, o próximo livro, capítulo de número 2, e aí sim nós leremos do verso 2 até do verso 7 até o verso 17. Josué 24:15 diz assim, todos acharam? Está na projeção, fica fácil, mas abra a sua Bíblia, porque assim você consulta e segue o texto bíblico. Verso 14, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Juízes capítulo 2, do verso 7 até o verso 17, diz assim, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, ao monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor,
e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Obrigado, lindo. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Amém? Palavra de Deus a ser dita aos nossos corações. Eu quero pensar com os irmãos sobre um convite às gerações. Eu poderia pensar aqui só na família, só na casa, só no lar, mas eu resolvi pensar como um convite a todas as gerações. Aqui nós temos a figura de Josué, esse que foi um servo de Moisés, servo do Senhor, líder que conduziu o povo à conquista da terra prometida. Já nos seus 110 anos, antes da sua morte, ele resolve convocar o povo para refazer a sua aliança com Deus. Com eles estavam todos os anciãos, todos aqueles que peregrinaram com ele no deserto, lembrando que a primeira geração morreu no deserto, daquele povo que saiu do Egito, a primeira geração toda morreu no deserto, não entrou na terra prometida, somente Josué e Calebe. A segunda geração, que passa por um tempo, e agora já experimentando os feitos de Deus, ao entrar na terra prometida, atravessarem o Jordão que se abriu, a conquistarem a cidade de Jericó com seus muros que caíram pelo poder de Deus, a conquistar os primeiros inimigos na terra e serem divididos entre tribos, tomando posse das propriedades onde eles deveriam estar. Ali estavam os herdeiros de Deus. Essa nova geração que entra na terra prometida e que permanece ali durante um tempo com a terra já dividida entre as suas tribos, se esqueceu do Senhor. Não se lembrava mais dos feitos que Deus havia feito ao povo de Israel. Ainda que pudessem ter ouvido, como dizia Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas não conheciam Deus de com ele andar. Estas pessoas se aculturaram à população cananeia, aos deuses dos cananeus, assim como também se lembrando dos deuses que eles haviam deixado no Egito. A gente, estudando a história das religiões, a gente percebe um pouco dessa progressão, dessa junção de todas as religiões, especialmente dessa região aí do Baixo Egito, do Alto Egito, da Mesopotâmia, da Babilônia, de todos esses povos. Vamos nos debruçar em algumas informações importantes para a gente entender que deuses eram esses, como é que esse povo adorava esses deuses e por que eles haviam deixado Deus para cultuar exatamente os deuses dos cananeus. Amém? Estão atentos? Estão, né? Caneta na mão. Vamos relembrar aí qual que é o ABC do crente mesmo? A de quê? A de agenda, B de quê?
E C de quê? Ótimo. Quem trouxe papel para anotar? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe caneta? Ótimo. Gente, essas três coisas são importantes. Eu mandei essa semana, e foi compartilhado no grupo do Grifamã, um missionário da Etiópia, e ele conta, narrando ali, alguém narrando a história daquele missionário. Eu confesso que chorei ouvindo aquele vídeo. Eu já o conhecia, já tinha ouvido, mas ouvir de novo me comoveu. Não sei quantos leram, quantos ouviram, quantos se atentaram àquele vídeo. Eu ainda mandei em alguns outros grupos, mas é importante a gente se debruçar nessa devoção da palavra do Senhor. Quando a gente olha esse texto e quando a gente pensa na conquista do povo hebreu entrando na terra prometida, vem à nossa mente a ideia de um povo invasor. Imagine, você está lá na sua terra e chega alguém e invade a terra e faz guerra para conquistar o seu território. Essa é a imagem que a gente tem dos israelitas tomando posse da terra prometida, conquistando cidade, matando pessoas e daí por diante. Essa é uma visão simplista que a gente tem da conquista da terra de Canaã pelos israelitas. Não é a nossa ênfase, não é a nossa tônica hoje, mas é importante que a gente observe a cronologia bíblica para entendermos que aquelas terras já haviam sido conquistadas, compradas, né, pelos herdeiros de Abraão. Abraão que sai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó conquistam parte destas terras, compram partes delas, ganham parte delas de alguns reis que ali habitavam, mas depois, com a fome, quando eles vão para o Egito e ficam esse tempo lá, algumas pessoas se apropriam dessas regiões, dessas terras, dessas propriedades, e quando eles retornam para tomar posse de novo dessa terra conquistada, haviam ali algumas etnias não muito amigáveis, e dessas etnias, algumas delas fazem parte desse povo chamado os cananeus, e é importante a gente compreender essa cronologia e observarmos essa ênfase. Os cananeus eram povos que moravam na região de Canaã, e hoje envolve aí a região da Líbia ou do Líbano, Israel, Jordânia e Síria. Conhecem bem essa região, né? Conflitos constantes, guerras constantes, perseguições e daí por diante. Nós não vamos nos prender a isso. Naquela época, habitada pelos povos denominados de, quando você lê o Testamento, você encontra esses nomes, chamados de Jebuseus, Amorreus, Eveus, Gergazeus e outros nomes que ali são encontrados. Depois, mais ou menos 1000 depois de Cristo, esse povo foi denominado numa determinada região de fenícios e assim chamado pelos gregos. Eles se tornaram grandes navegadores, grandes comerciantes, inclusive na época a terra, ou as duas cidades chamadas Tiro e Sidom, eram duas cidades extremamente comerciais e comerciantes, e por serem grandes comerciantes, poliglotas inclusive, nas suas transações de comércio, foram chamados de cananeus. Esse povo que Israel encontra quando chega ali para tomar posse da terra prometida. Os cananeus, vamos nos lembrar, eram descendentes de Noé. Eram 3 os filhos de Noé. Vocês se lembram quais eram os nomes deles? De novo. Vocês estão com medo de falar? Sem, Cão e Jafé.
toda a humanidade, conforme a cronologia, a narrativa bíblica, descendem desses 3 filhos de Noé. Um deles, Cão, é esse que tem um incidente com seu pai, tem uma relação sexual com seu pai, é amaldiçoado e é expulso, e os cananitas descendem desse povo. A possibilidade da própria tradição religiosa e cultural dos cananitas estarem associados à figura de Cão e à figura de Noé. O próprio Deus Baal, e aí nós vamos falar bastante dele, desse Deus que era adorado pelos cananeus, o Deus das tempestades, das chuvas, né, dos ventos e de tudo mais, possivelmente fosse associado à figura de Cão, à figura de Noé. Mas não dá para a gente descrever todos os fatos religiosos, mas é mais ou menos isso mesmo. Era um povo grande, feroz, perverso e idólatra. Os filhos de Noé foram condenados aí no caso especialmente, já falei deles, e aí eu vou ler o texto, porque é interessante para absorvermos. Os israelitas precisaram de ajuda de Deus para tomar aquela terra. Basta observarmos o próprio relatório dos espias enviado por Moisés. Quando eles chegam nessa terra, os cananeus, os habitantes daquele lugar, os espias aí, nós tínhamos dentre estes Josué e Calebe. Quando eles entraram lá, encontraram um povo chamado os Nefilins, descendentes de Anak. Era um povo pequenininho, tanto que eles disseram e se consideravam como gafanhotos perto daqueles homens. Eram os gigantes. Deixa eu pedir aqui para o nosso lutador de jiu-jitsu ficar em pé. Não é o Pedro não, é esse maior, pequenininho que está do seu lado. Isso, fica em pé. Rose, agora fica em pé do lado dele. Se você acha que esse menino é alto, imagine assim uns 2,10 metros, você tem o quê, 1,80? 1,80, então imagine uns 2,10 metros, 2,15 metros, e imagine uma população assim do tamanho da Rose, perto dessa pessoa. Então era assim que eles estavam se achando. Chegaram lá e haviam povos gigantes, enormes, terríveis. Eles disseram, jamais nós vamos conseguir conquistar. Esses eram também os chamados cananeus, que eles encontraram naquela terra. Para conquistar esse povo e para conquistar essas terras de volta, só pela graça de Deus, só pelo poder de Deus, só pela atuação de Deus junto aos israelitas. Vamos mais para a gente entender a religião cananeia. Canaã era uma região aparentemente fértil, mas também pobre de rios. Tinha um lago que descia de forma a formar o rio Jordão, e aí descia até o Mar Morto, e era dessa dependência que eles viviam. A dependência do povo era da chuva para produzir. E haviam 2 tipos de chuvas que regavam aquele povo, e vocês vão encontrar esses termos na Bíblia, chamada de chuvas para a lavoura, de outubro a janeiro, chamada de temporã, e no mês de abril, também a chuva chamada de serôdia. Essa servia para amadurecer os frutos. Como não tinham muitos rios, eles dependiam desse tempo de chuva aí de outubro a janeiro, e depois no mês de abril. Ainda assim, fértil era a terra, e produziam muitas frutas, tanto que os espias levaram entre 2 homens um cacho de uva. Você consegue imaginar? Não parece uma mentira? Imagine um cacho de uva tendo que ser levado por 2 homens, Dudu. Você consegue imaginar o tamanho desse cacho de uva? Ou esses espias eram muito pequenininhos, ou eles levaram o pé de uva inteiro, cortaram o pé e levaram as uvas junto com o cacho. Mas a descrição bíblica é narrativa, é fato, e nós cremos a fertilidade, a forma como a terra era abençoada. Então eles descreveram
isso. Mas, para a gente entender a religião hebreia, em 1929, numa cidade chamada Hashmira, no atual Síria, e ali havia uma antiga cidade chamada Ugarit, e nas escavações ali, eles encontraram vários objetos, vários documentos que descreviam a história dos cananeus, inclusive a religião dos cananeus. Atenção a esses detalhes, preste bastante atenção, porque há algumas similaridades entre esta religião dos cananeus e dos hebreus. Primeiro, as divindades adoradas pelos cananeus incluíam El, o Deus Supremo, grave esse nome, El, o Deus Supremo, Azerá, esposa de El, Baal, Deus da tempestade, Mote, Deus da morte, e Anate, irmã de Baal. A religião cananeia incluía aí demonstrações de êxtases, orações emotivas e prostituições no templo. A gente vai descrever um pouquinho mais. Esta religião também personificava e divinizava as forças da natureza, assim como as egípcias também o faziam. Por conta dessas crenças, eles tinham valores invertidos. Podiam ser promíscuos, cruéis e até usar sacrifícios de crianças, como no caso era ao deus Moloque, a Baal. A semelhança entre a região cananeia, ou a religião cananeia e a hebraica são diversas, embora o significado e a aplicação sejam bem diferentes. E alguns entendem, até interpretando, dizendo que a religião dos hebreus nada mais foi do que uma progressão da religião cananeia, que era politeísta, e da hebreia, que se tornou politeísta. Também isso não é verdade. Mas observemos algumas dessas similaridades. Como já vimos o resumo do texto anterior, o termo comum para Deus era El, também encontrado na língua hebraica, língua irmã dos cananeus. A exemplo, temos o nome Daniel, Deus é meu juiz, e o próprio nome de Israel, aquele que luta com Deus. Há outras expressões para dar o próprio nome de Deus, como por exemplo, El Shaddai, El Elyon, né? E várias outras expressões do El, trazido para essa ideia de Senhor, Criador, Senhor de todas as coisas, como era adorado o Deus dos cananeus. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas só para a gente considerar isso. Na sua forma mais primitiva, os cananeus não faziam as imagens ou imagem do Deus denominado de El, porque era um Deus idoso, que liderava o panteão dos deuses, e ele era conhecido como santo, sábio, misericordioso, poderoso, o pai dos homens e o dos deuses, o grande touro. Há de se observar ainda algumas peculiaridades regionais, com deuses locais que eram personificados à realidade de cada cidade. Os cananeus diziam que o deus El tinha origem na nascente do rio Eufrates. Vamos lembrar, o rio Eufrates nasce mais ou menos na região da Armênia, e na região ali próximo à Armênia estão um conjunto de montanhas chamado dos Ararates, onde habitou quem? Noé. E eles criam, inclusive, o touro, né, o deus ou o touro, foi adorado pela primeira vez, identificado na região hoje que nós chamamos de Turquia. Então, como o rio Eufrates nasce nessa região da Armênia, e é considerado o maior rio do mundo, descendo até a Turquia, e ali nasceu a adoração do Deus Touro, como esse grande reprodutor, o grande Senhor, o El. Então eles entendiam que a origem desse Deus nasceu nessas regiões
montanhosas. Detalhe interessante, porque lá viveu Noé, lá viveu Cão, Sem e Jafé. Então, por isso, algumas pessoas entendem que a origem do culto do Deus dos cananeus tinha sua origem exatamente na cultura ou na pessoa de Noé. Vou pular todos esses outros detalhes da história da religião para a gente simplificar. Para os reis amorreus, seu direito de reinar vinha dos deuses, e assim eles eram divinizados, considerados descendente ou a encarnação do próprio Deus. E como adoradores desses deuses e da ideia da encarnação, a ideia básica de sua adoração é de que eles estavam adorando seus ancestrais. Ora, se o seu Deus tinha origem na figura de Cão, na figura de Noé, dos seus descendentes, a sua adoração, na verdade, era os seus ancestrais. E todos os deuses e a evolução deles era adorando os seus ancestrais. E assim criam nesse princípio da evolução e da condição de se tornarem deuses. Os próprios reis, os próprios governantes tomavam para si essa ideia de serem deuses, ou encarnando, personificando a própria pessoa de Baal, ou de Azerar, ou de outros deuses, ou personificando a ideia de que eles tinham sido encarnados na pessoa daquele rei, daquela autoridade. Daí a gente vai entender, Baal, que era considerado o deus das tempestades, o deus da chuva, caía sobre a terra, que também era a mãe, e aí a fertilidade se dava porque Baal fertilizava a terra e que produzia os seus frutos. E por isso, muito dos cultos que eram oferecidos a Baal eram com relações sexuais como culto, para abençoar e exemplificar a frutificação, a abundância da terra, a fertilidade da terra. Então, muitas das sacerdotisas, muitos dos cultos que eram oferecidos em êxtase, com músicas em êxtase, em orações, às vezes com penitência, sacrifícios de si mesmo, também eram feitas com orgias e relações sexuais ao extremo. E percebam que isso atraía os israelitas. Eles que vinham de uma religião extremamente moralista, não politeísta, mas de adorar um Deus só, com valores morais bem estabelecidos, monogâmicos até então, pelo princípio da lei. Agora eles podiam viver e observando isso, essa liberdade, essa libertinagem, essa expressão de poder também, quantas mulheres eles pudessem ter, porque isso expressava a sua fertilidade, assim como os deuses, na sua relação de Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da tempestade, e Deus mãe da terra, que absorvia tudo isso. Então essa era a expressão de culto dos cananeus. Mas mais do que isso, algumas dessas deusas eram extremamente consideradas como deus da guerra, da violência. Então haviam violências, e nesses sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, haviam também sacrifícios humanos. Crianças eram sacrificadas com 7 anos de idade, ou nos seus primeiros anos de vida, a Baal, para agradar a Baal, até porque se houvesse seca, se não houvesse chuva, se não houvesse fertilização da terra, se houvesse pobreza, se houvesse escassez, então os deuses estavam irados, precisavam ser agradados, e no agradar desses deuses eram feitos os sacrifícios, os cultos de orgias, mas também os sacrifícios.
sacrifícios, inclusive humanos, como nós falamos. Apesar de se parecer com a religião hebreia, eles eram muito diferentes na sua simbologia, eram diferentes na sua aplicação e nos seus valores. Enquanto os cultos a Baal, por exemplo, que eram cheios de imagens nos seus holocaustos ou nos seus altares, o dos hebreus era um culto muito simples, sacrifícios em lugares extremamente simples. Enquanto para os cananeus o culto e a oferenda e os sacrifícios eram para aplacar a ira dos deuses, o culto e os sacrifícios dos hebreus tinham o sentido de confessar pecados, reconhecer seus erros e receber a graça e a misericórdia de Deus como perdão. Enquanto os cananeus, violentos ou nas suas orgias, se libertavam para viver todo tipo de prática litúrgica de prostituição, de lascívia e de tudo mais, os hebreus seguiam valores morais muito bem estabelecidos. Não cobiçar a mulher do próximo, honrar a Deus sobre todas as coisas, não desejar as coisas que são do próximo, ao contrário do que havia no culto pagão dos cananeus. Os hebreus, nesse caso, eram extremamente seduzidos por terem vários elementos simbólicos de sua religião, e aí haviam vários elementos, nós não falamos todos eles, como o Messias pisando a serpente, além do bordel cultural que existia nos cultos e que atraíam os hebreus. Com todas essas informações, a gente vai poder compreender, por exemplo, quando Elias convoca a nação de Israel para participar de um momento de confronto de poderes entre Deus e Baal. O Deus da tempestade, o Deus da chuva, deveria mandar chuva, e os seus sacerdotes estavam lá orando em êxtase, suplicando, se martirizando, e aí provavelmente outras práticas de orgias no seu culto. Nada aconteceu, e o Elias, nosso profeta, orou ao Deus dos céus, e Deus mandou chuva. Um confronto de poderes, a gente pode entender perfeitamente isso. Rapidamente, só para a gente pular para os nossos passos, do qual eu quero me ater, da religião dos egípcios, só para vocês terem uma lista de deuses, eram poucos, eu vou só citar o nome deles. Ra, deus do sol, principal deus da religião egípcia. Tote, deus da sabedoria, do conhecimento e deus da lua. Anubis, deus dos mortos e o do submundo. Bastete, deusa da fertilidade, protetora das mulheres grávidas. Ratô, deusa do amor, da alegria, da dança, do vinho e das festas e das celebrações. Horus, deus do céu, filho de Osíris e Ísis, e é uma história interessante para quem quiser conhecer a história da mitologia egípcia. Cum, deus pastor e das nascentes e das cheias do rio Nilo, porque o rio Nilo todos os anos tinha as suas enchentes e fertilizavam o solo, então o deus do Nilo era Horus. Aliás, Cum. Maat, deusa da justiça e do equilíbrio. Pitar, deus da Mênfis, considerado criador do mundo e dos artesões. Set, deus da tempestade, bem parecido com Baal ou com El. Do mal, da destruição e da violência. Sobek, deus da paciência e da astúcia. Osíris, deus da vida após a morte. Ísis, deusa do amor. Tefnut, deusa da nuvem e umidade. Shu, deus do ar seco. Geb, deus da terra. Amon de Tebas, deus dos deuses do Egito, depois cultuado junto a Ra, com o nome de Amon-Ra. E aí Osíris era o deus mais popular da cultura
egípcia, e histórias interessantes são narradas aí desses deuses. Eram poucos deuses. Então, quando Josué está dizendo assim: e agora? Vocês querem adorar os deuses dos cananeus? Vocês querem adorar Baal? Vocês querem adorar o El? Vocês querem adorar qual dos deuses dos cananeus? Vocês querem adorar os deuses do Egito, de onde vocês saíram? Quem vocês querem adorar? Íris, Cronos, Sete? Qual dos deuses vocês querem adorar? E eles eram atraídos por isso, porque imagine, você chega no lugar onde a terra não dá fruto, está seco, e as pessoas começam a adorar um Deus para que haja fertilidade, haja chuva, e de repente orando ao Deus do céu, ao Senhor dos senhores, a Deus, nada acontecia, e eles eram seduzidos pelas práticas litúrgicas, pelas orgias, pelas diversidades dos deuses a quem eles podiam recorrer. Aí Josué diz: qual desses deuses vocês querem seguir? Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. A pergunta que nós fazemos hoje para nós: esse povo era idólatra, na sua idolatria praticavam todos os tipos de orgias, e aí eu vou convidar vocês a abrirem sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 1, para a gente entender esse contexto do Novo Testamento, que não foi só da época do apóstolo Paulo, mas que se estende para os nossos dias. Vejamos o que diz esse texto: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, ou seja, imagens, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, e à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui Paulo está falando de homossexualidade. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão contra varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ser ou de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, ou seja, tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, ou seja, sem amor aos parentes, aos pais, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vivemos
o mundo de hoje semelhante aos hebreus quando chegaram na terra dos cananeus, carregados de uma história de idolatria e de promiscuidade cultural. Chegam à terra dos cananeus e também encontram idolatria e uma carga excessiva de sensualidade, práticas cultuais obscenas e de prostituições. No mundo de hoje, em que vivemos, não vivemos num mundo diferente deste, em que o que é anunciado como normal e comum é toda prática livre de libertinagem, sexo livre, menino com menina, menino, aliás, menina com menina, menino com menina, normal, mulher com mulher, homem com homem, normal, e alguns até o fazem como práticas cultuais, se não sabemos, existem, entre casais e entre solteiros, as orgias, as casas de swings. Quem anda pela região do Guanandi e observa quantas, e quantas em condomínios chiques, que nós nem imaginamos que são casas de encontros de pessoas e casais para fazerem trocas normais. As práticas da bebedeira e de tudo que a gente falou, normal. E a gente começa a observar esse mundo em que nós vivemos, não era muito diferente. E nós somos seduzidos a vivermos essa vida. Os nossos jovens, os nossos juniores, os nossos adolescentes são seduzidos a viverem também essa vida. Para que viver uma vida religiosa, cristã, casta, cheia de proibições, cheia de preceitos morais, cheio de limitações, se eu posso viver uma vida livre? Para que viver uma vida em que as pessoas vão ficar me observando e olhando a minha vida para ver se faço alguma coisa errada, quando eu posso viver por aí à vontade, sem ser julgado ou condenado por ninguém? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Os judeus daquela época, ou os israelitas, também estavam pensando assim. Aqueles que viveram, até os anciãos que viveram com Josué, vivendo o poder, a graça, como Deus havia estabelecido os critérios legais, morais, para o povo, até então firmes. Mas depois vieram aqueles que não conheciam Deus, não experimentaram Deus, não entenderam o poder e a graça de Deus, e estavam sendo seduzidas por este mundo. E Josué faz um compromisso, assume um compromisso, como líder do povo. Como líder do povo, Josué assume um compromisso, convocando o povo e dizendo, e lembrando a eles a aliança que eles haviam feito com Deus. Como líder, nós não podemos impor nada a ninguém, mas nós podemos convocar as pessoas a pensarem em sua aliança com Deus, em seu compromisso com Deus, em seu relacionamento com Deus, a observarem os preceitos divinos para a sua vida, os mandamentos de Deus para a sua vida, o quanto servir e seguir a Deus lhe traz um custo, dito por Jesus como caminho estreito, mas que ao final tem uma recompensa, não dos deuses egípcios, que custava caro, que custava muito ouro para entrar no céu deles, mas nesse que nos é apresentado gratuitamente pelo sacrifício e pela graça demonstrada em Cristo Jesus, como sacerdote de sua casa. Embora Josué não tenha deixado nenhum líder substituto para continuar a sua peregrinação, continuar a sua liderança na nação de Israel, nós não encontramos nos registros bíblicos nenhuma fala que pudesse trazer danos à vida de Moisés em relação à sua figura como marido, em relação à sua figura como pai, ou a sua própria figura como líder do povo hebreu. Era um homem justo, um homem que serviu e seguiu ao Senhor.
provavelmente, na cultura patriarcal, muito bem estabelecida, pôde conduzir e instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, como esposo e como pai de seus filhos. Também digo e repito, a gente não pode obrigar os nossos filhos a serem crentes. Filho de peixe, peixinho, filho de crente, crentinho, não, mas nós ensinamos os nossos filhos os caminhos do Senhor. Eles vão poder escolher a que Deus servir, da mesma forma como Josué está dizendo, a que Deus você quer servir. Então os filhos que estão presentes aqui, que têm seus pais crentes, e que às vezes são incisivos com você, dizendo: filho, este é o caminho, estes são os preceitos do Senhor, ande por aqui, e você às vezes se enfada, se injuria, fica indignado, a convocação também é para você, da geração passada, presente e para gerações futuras. A quem nós vamos servir? Aos deuses deste mundo ou ao Senhor dos senhores? Um convite a outras famílias. As famílias poderiam considerar a presença de Deus em sua história. Todos os que estavam ali convocados por Josué ouviram a convocação. Eles eram obrigados a seguir? Não. Chamados por Deus? Sim. Convocados por Deus? Sim. Todos os que estão presentes aqui são obrigados a servirem, seguirem a Deus? Não. Você tem um livre arbítrio, mas também você tem que ser responsável por assumir as consequências de servir ou não servir a Deus, de seguir ou não seguir a Deus. Alguém já disse que nós somos livres apenas para escolher, porque ao escolher, nos tornamos escravos da nossa própria escolha. Se servir aos deuses desse mundo, arcaremos com estes compromissos e responsabilidades. O contrário, as bênçãos e as maravilhas de Deus. Eles poderiam seguir ou rejeitar. Você também pode seguir ou rejeitar. Vamos lembrar um exemplo claro dessa liberdade que é dada por Deus e apresentada pelo Senhor Jesus. Na cruz, enquanto Jesus estava lá, haviam dois homens, um à direita e outro à esquerda. Um aceitou e o outro rejeitou. Zaqueu, que estava na árvore, desce depressa, Zaqueu, me convém estar na sua casa. Zaqueu aceitou. Quantos outros não aceitaram? Vamos lembrar de Simão. Jesus chegou na sua casa para cear com ele, mas ele não recebeu Jesus como deveria. Ao contrário disso, entrou uma mulher na casa, quebrou um vaso de alabastro, derramou nos seus pés, e Jesus então valoriza o que fez aquela mulher, mas rejeita a forma como Simão o recebeu na sua casa. Então nós podemos escolher servir ou não servir a Deus, seguir ou não seguir a Deus. Os deuses deste mundo estão aí, com nomes diferentes de Baal, com nomes diferentes de Osíris, com nomes diferentes de Sete, deus da maldade dos egípcios, com nomes diferentes, mas os deuses estão aí. De Azera, da sexualidade, do vinho, das festas, assim como também dos deuses, estão aí. Podemos escolher a quem nós queremos seguir. Uma convocação esquecida. Uma nova geração não conhecia Deus e seus feitos. Há um dado estatístico interessante, que diz o seguinte: a terceira e quarta geração dos filhos dos crentes são os menos crentes. É verdade. Vou dizer por quê. Porque nós temos um compromisso com Jesus, aceitamos Jesus, tínhamos a nossa vida miserável, torta, e encontramos Deus, Deus transformou a nossa vida, experimentamos Deus, e aí com toda a devoção nos entregamos ao serviço do Senhor, ao trabalho ao Senhor, e aí caminhamos, nossos filhos nascem e conheceram como foi a nossa vida, sabe o que Deus fez na nossa vida, se envolvem conosco no culto, mas os filhos deles
depois, que já não viram, não experimentaram, não conheceram, eles chegam na igreja, depois quando chegam com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, eles olham assim para o mundo, puxa, meus amigos saem para a balada toda noite, meus amigos bebe cerveja, bebe vinho, meus amigos fumam uma maconhinha, meus amigos têm namorada e vão para o motel com elas, meus amigos fazem isso, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso experimentar essas coisas também? Aí eles chegam na faculdade, tem as festas universitárias, tem as baladas da universidade, aí regado a muito namoro, a muita orgia, a muita coisa, a muita bebedeira. Lá a gente canta beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. E às vezes cai, bebe e não levanta. Eu já fui nos bailes universitários. Você já foi? Eu já fui. A fumaça não é do palco, não. Os olhinhos deles vermelhinhos, às vezes. Então, aí eles olham para o mundo e dizem assim, por que eu tenho que ir no sábado à tarde para os adolescentes, ficar ouvindo o pastor Geis me ensinar a Bíblia? Por que eu tenho que ir no sábado à tarde para ficar orando, quando eu poderia estar fazendo isso? Por que eu tenho que vir no domingo à noite para a igreja, se eu posso estar em outros lugares e fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso, quando eu poderia fazer isso? Nessa terceira e quarta geração, os nossos jovens e adolescentes abandonam a igreja e abandonam Cristo Jesus. Vão experimentar o mundo. Alguns, depois que casam e têm o seu primeiro filho, voltam, porque se lembram, puxa, eu aprendi lá valores, eu aprendi lá a servir e seguir a Deus, eu aprendi lá valores preciosos que eu quero ensinar e repassar para os meus filhos. Mas alguns desses não conseguem voltar. Alguns desses perdem a sua própria vida. E quantos eu já perdi? Quantos jovens, quantos adolescentes eu já vi perderem suas vidas? Com um carro cheio de pacotes de drogas, capotados. Quantos eu já perdi baleados numa esquina? Quantos eu já perdi deitados na sarjeta, ébrios, e daí por diante? Quantos eu já perdi que tiraram sua própria vida, porque não suportaram as consequências das suas próprias escolhas? Os danos das escolhas que foram trazidas à sua carne, às suas emoções, à sua vida, à sua moral, e acabaram tirando as suas próprias vidas. Quantos destes nós já perdemos? Eu estou dizendo eu já perdi, mas eu sei que você pode contar aí no seu dedo, lembrando de alguns desses. Assim foi que Juízes resume o início da história da vida de Josué, aos 110 anos, servindo ao Senhor. Aos 110 anos, os anciãos que com ele serviram ao Senhor, mas as gerações que vieram atrás se esqueceram de quem era Deus. E Deus precisou levantar juízes, pessoas especiais para libertá-los dos inimigos, para tirá-lo das mãos dos ferozes jebuseus, cananeus, heteus, que roubavam a sua riqueza, roubavam as suas produções agrícolas, roubavam as suas filhas, roubavam os seus filhos, tornavam-os escravos. Então, Deus levantava juízes para ajudar essas pessoas, e ainda assim não ouviram os juízes e resolveram seguir os seus próprios caminhos. É o que Paulo vai dizer no livro que lemos de Romanos. Deus os entrega às suas paixões, Deus os entrega às suas escolhas, às suas depravações, e consequências sofrerão com todas estas coisas. A quem nós vamos servir? Aos deuses deste mundo?
ou ao Senhor dos senhores? Servir a Deus tem o seu sacrifício. Os valores, a moralidade, os princípios são exigidos de Deus para nós. Vivermos neste mundo, ninguém vai me cobrar nada. Pelo contrário, como diz Paulo, os que praticam ainda incentivam. Os que vivem na prática dessas coisas ainda incentivam os outros a que vivam da mesma forma. Mas o Evangelho de Cristo Jesus veio para nos trazer uma nova oportunidade, uma esperança, uma mensagem que é possível sermos libertos destes deuses, desta escravidão, e sermos transportados para o reino da luz. Ainda que o El, Deus maioral, o Senhor do panteão dos deuses cananeus, fosse chamado de Senhor, de misericordioso, a exemplo da sua prática e dos seus cultos, não condiziam com os atributos a ele dados. Enquanto Deus de Abraão, a quem é revelada a promessa do Messias, esse sim, misericordioso, compassivo, longânimo, gracioso, enquanto os outros recebiam sacrifícios para aplacar a sua ira, o Deus revelado das Escrituras Sagradas se manifestava em graça e amor, buscando alcançar os homens. Enquanto os homens estavam se sacrificando para agradar os seus deuses, Deus estava se sacrificando para salvar os seus, para salvar os homens, como na demonstração de amor em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, onde ele se entregou por nós, dando a sua própria vida em resgate de nós, pecadores. Misericórdia de Deus. Então hoje, a quem nós queremos servir? Você tem a mesma liberdade e ousadia de Josué dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ensinar os preceitos do Senhor aos meus filhos. Eu vou instruir os meus filhos no caminho do Senhor. Eu vou compartilhar com a minha esposa os caminhos do Senhor. Eu vou testificar com meu esposo do amor do Senhor. Eu vou experimentar essa graça de Deus na minha vida e viver essa expressão maior de Deus na minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou você quer viver do outro lado, servindo aos deuses deste mundo? Curve a sua cabeça. Você que é jovem, você que é adolescente, esse mundo te oferece muita coisa. Assim como os jovens hebreus eram seduzidos pela idolatria, pela orgia, pelo bacanal, pela liberdade ou libertinagem oferecida pelos cultos pagãos, enquanto os cananeus viviam uma vida de violência e de abandono dos preceitos morais de Deus, alguns queriam servir ao Senhor. Você também tem sido desafiado nos dias de hoje pelos deuses deste mundo, pelo Deus da bebida, pelo Deus dos vícios, pelo Deus do sexo, pelo Deus da imoralidade, pelo Deus da promiscuidade, pelo Deus do narcisismo, do egoísmo. Deuses que estão dentro de nós, mas também fora de nós, nos seduzindo. Pai do céu, a quem nós queremos servir é a palavra desafiadora para nós hoje. Aos deuses que os nossos pais serviram antes, aos deuses que alguns estão servindo hoje, ou ao Senhor.
Nós queremos escolher o Senhor nesta noite. Queremos que os maridos aqui escolham o Senhor nesta noite. Queremos que as esposas escolham o Senhor nesta noite. Queremos que os jovens e adolescentes escolham o Senhor nesta noite. Queremos que as crianças escolham o Senhor nesta noite. Ó Pai, este é um convite, não só para uma geração, para muitas gerações. As que vieram antes de nós, a nossa, as que vieram depois de nós queremos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, isso nos traz um custo, nos traz uma responsabilidade, nos traz um compromisso, e entendemos o compromisso que Josué estava fazendo naquela hora. A aliança era muito mais do que com os homens, a aliança era com o Senhor. Deus, o nosso desejo é que essa aliança seja assumida com os que estão presentes aqui, não comigo, não com as pessoas que estão presentes, mas ela seja assumida com o Senhor. Ó Deus, para que eles possam servir ao Senhor e seguir ao Senhor. As seduções existirão, continuarão acontecendo, mas nos dê forças, ó Deus, nos dê capacidade de resistir, fugirmos dos nossos desejos, das nossas paixões, fugirmos, ó Deus, da cultura deste mundo, do príncipe deste século. Traga liberdade, ó Deus, à mente de todos os jovens, de todas as famílias, de todas as pessoas nesta noite, ó Deus, trazendo cativa a mente deles ao Senhor, trazendo também, ó Deus, cativo o corpo deles ao Senhor, que daqui por diante sejam oferecidos como instrumentos de justiça e de serviço ao Senhor, que seu corpo e sua mente sejam ofertados plenamente ao Senhor. Nós oramos pedindo isso, ó Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém? Pergunta é: a quem você quer servir hoje? Se a Deus, fique em pé. Se aos deuses do passado a quem você serviu, fique sentado. Se aos deuses ainda que você servia bem recentemente, fique sentado. Se é o Senhor, em pé. Nós vamos orar com a bênção apostólica e depois, cantando juntos, daremos por encerrado o culto desta noite. Oremos. Pai do céu, que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, agora e sempre. Amém, Jesus.